Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Nadédia Calado e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Vamos para o Giro? Nos preparativos para a COP30, a gente acompanha a pré-agenda no Rio de Janeiro. Matheus Maciel traz informações. Às vésperas da COP30, prefeitos, governadores e autoridades ambientais se reúnem no Rio de Janeiro para debater a crise climática. O Fórum de Líderes Locais vai elaborar um documento com sugestões a serem levadas para Belém, onde acontece a conferência. A capital fluminense também conta com a presença do Príncipe William, herdeiro do trono britânico, que recebeu nesta segunda-feira as chaves da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes. Ainda sobre esse assunto, a Gabriela Echenique traz outro destaque. Depois de dizer que a COP não será de luxo, Lula abre mão de barco da Marinha e fica hospedado em iate alugado pela presidência. O valor da embarcação pode ultrapassar R$10 mil a diária. São várias suítes, cozinha completa, sala de estar, bar e sala de jogos. A presidência diz que o barco opera como um hotel e garante segurança, preço e conforto. E de Belém, quem fala sobre a COP é o Alessandro Amorim. Foi inaugurada em Belém a Vila COP, que receberá líderes mundiais durante a COP30, que ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro. Até o momento, 159 países já estão com a acomodação resolvidas e 28 em negociação. Voltamos a Brasília para falar sobre o processo do núcleo crucial da trama golpista, mais especificamente sobre a situação de Mauro Cid. Isa Staciarini. Mauro Cid retira a tornozeleira eletrônica depois de passar por audiência no STF e vai cumprir a pena de 2 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Ele vai ficar em liberdade, mas vai ter que cumprir uma série de restrições, como ficar em casa no período da noite e não sair aos finais de semana. Ele também permanece proibido de deixar o país e de se comunicar com outros condenados. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, devolveu os bens que foram apreendidos durante toda a investigação. Pela primeira vez na história, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ultrapassou os 150 mil pontos nesta segunda-feira. O registro marcou o 6º recorde seguido, avançando 0,61% e fechando aos 150.454 pontos. O dólar caiu 0,42%, cotado a R$ 5,35. A gente volta já. Destaque agora para a manifestação do governo do Rio sobre a mega operação. Diogo Bugalho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esteve no Rio de Janeiro nesta segunda para ouvir as autoridades fluminenses sobre a mega operação contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos na semana passada. Em conversa a portas fechadas com o ministro, o governador Cláudio Castro defendeu a legalidade da ação policial. O Ministério Público deu parecer favorável à transferência de 10 chefes do Comando Vermelho para presídios federais. Falamos ainda da opinião pública sobre a proposta de caracterizar facções criminosas como grupos terroristas. Felipe Igreja. Mais de 70% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam a proposta que é rejeitada pelo governo Lula de transformar facções criminosas em grupos terroristas. A medida tem o apoio de 72% dos fluminenses. Após a operação que matou 121 pessoas, o nível de confiança na PM do Estado ultrapassa os 70%. Enquanto 59% dos moradores do Rio defendem a necessidade de uma GLO do governo federal para a crise na segurança. Nossa reportagem acompanhou uma audiência pública sobre a PEC da segurança. Samantha Klein. O diretor-geral da Polícia Federal afirmou que uma fatia maior da arrecadação com a taxação das bets é uma pauta central para a segurança pública. Essa manifestação de Andrei Rodrigues ocorreu em meio à repercussão da operação mais letal do Rio de Janeiro e diante das tentativas da equipe econômica em elevar a arrecadação para fechar as contas na meta fiscal de déficit zero. A oposição, por sua vez, também se mobiliza para votar pautas na área da segurança pública. Destacamos ainda mais um caso de violência em um assalto em São Paulo. Pedro Fagundes. A polícia prendeu o cúmplice do ladrão que matou uma jovem de 20 anos em uma tentativa de assalto na zona leste de São Paulo, na frente do pai e do namorado. A família tinha vindo do interior para vender um drone anunciado na internet por quase R$30 mil. A polícia diz que eles foram vítimas de uma emboscada.
Para fechar, a despedida de um dos grandes da música brasileira. Quem conta é o Vitor Veloso. A despedida do cantor e compositor Lô Borges será nesta terça-feira em Belo Horizonte, em uma cerimônia aberta ao público. O artista morreu aos 73 anos por falência múltipla dos órgãos. Ele apresentou um quadro de intoxicação por medicamentos e permaneceu internado por cerca de 15 dias em Belo Horizonte. Durante a carreira, o cantor lançou 16 álbuns, entre eles o icônico Clube da Esquina. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Lá tem as reportagens completas e a análise dos comentaristas. Tá gostando do nosso Giro? Segue a gente no Spotify, por favor, e dá 5 estrelas, que ajuda muito. Também estamos no site, no app da CBN e em todos os agregadores de podcasts. Aproveite para compartilhar o Giro com quem você quiser. Até o próximo Giro.